Radiestesia e psiconesia. Pô, o que é isso? E o que isso tem a ver com a radiestesia? É poesia? Rimar radiestesia com cinesia? Tem isso também na radiestesia? Ou é invencionice? Nós vamos falar de uma coisa que é quando a mente influenciona na matéria. Essa é a questão que eu vou entrar com esse nome bonito, mas uma coisa assim meio complicada, e canso de falar que é bom o radiestesista, antes de fazer o seu trabalho, ele tem que estar com a mente limpa, tranquilo, sem estresse, de preferência uma meditaçãozinha, ou então que ele não seja sugestivo, que ele não foque a radiestesia crua. Tem gente que só estuda um foco da radiestesia, como saúde, por exemplo, e não se expande. Mas a questão de a mente influenciar o movimento da matéria, como psiconesia, vai ver que, de fato, a mente, no caso aqui da radiestesia, pode influenciar no pêndulo, pode influenciar assim, uma transmissão de fluido negativo, numa questão assim de teledistância, ou através de um aparelho eletrônico, mais popularmente nesse caso possível, uma televisão. Como assim? Uma pessoa, tem pessoas que é sugestiva, por isso estou entrando nessa matéria hoje, né? E assiste um vídeo ou assiste um filme, né? Ela fica tão impressionada, ou então ela associa o que viu, né?
e a deixa tão impressionada, mas tão impressionada, que depois dela assistir o vídeo ou o filme, ela começa a se sentir mal. Ela relata que a partir daquilo que ela viu, as coisas mudaram na casa dela negativamente, o modo de ser dela mudou, o bem-estar dela mudou, ficou ruim. Não vou aqui tocar num assunto do filme Poltergeist, né? Porque ali o Poltergeist quer dizer espírito barulhento, né? É o espírito, um fenômeno que o espírito faz barulho. Ele joga pedra nas pessoas, no telhado, no vidro, ele faz mover algum objeto, joga no chão, faz barulho. Mas no caso aqui, ele pode mexer com a mente da pessoa. Mas não é porque que ela viu o vídeo ou um filme, não. É porque essa pessoa já estava com alguma coisa rondando a cabeça dela, já estava cismada com alguma coisa que juntou a fome com a vontade de comer. Quando isso acontece, tá? Ela bota a culpa, né, no que viu. Pô, aí você está dizendo, né? Pô, não devia ter visto aquele filme, não devia ter lido aquela matéria. Poxa, mas se ela está suscetível a alguma coisa negativa, porque ela já estava numa energia negativa. Por exemplo, no caso, uma pessoa está numa casa e tem muita discussão nessa casa, né? Ora é problema que o dinheiro, o salário não comporta mais a despesa de casa, ora porque perdeu o emprego, tem muita conta para pagar, né? Ora porque a mulher reclama demais, sempre tem aquela confusão dentro de casa, né? E é uma perturbação que abaixa o nível vibracional e atrai espírito da mesma vibração. Geralmente aqueles que são assim, zombeteiros, que adoram uma bagunça, uma fofoca, né? E vai lá, opa, vamos embora, tem uma confusão aqui, aqui que eu gosto, é aqui que eu vou ficar. Esse é um ponto negativo, tá? Esse tipo de obsessão, ela pode se tornar assim, vampiresca, vamos dizer, né? No sentido de sugar a energia da pessoa. Porque o espírito precisa de uma energia para viver. Como nós dependemos do ar para respirar, de alimento para o organismo, eles precisam da nossa energia, né, para alimentá-los. E vai sugando até o ponto, né, que quando aquele ali ele já não tem o que sugar, ou ele ficou de cama, ou de repente ele está com aquele sujeito ali sugando a energia e passa por uma pessoa com energia mais ativa, mais grandiosa, ele às vezes abandona aquele ali e vai para lá. E ele, evidentemente, toda obsessão começa no plano mental. É o que você pensa. Então são 3 chakras que são facilitador, vamos dizer assim, independente do chakra estar na matriz, no contagiro certo, limpinho, independente, tá? Porque a mente é que trabalha junto com o chakra. Se o chakra, claro, tiver com alguma deficiência, é porque a mente está puxando dele ao contrário da função dele, porque o pensamento é muito forte. Então, se nós temos o chakra coronário, esse chakra
está ligado mais às coisas espirituais. O que vem da espiritualidade nos informar. O que a gente pensa a respeito da espiritualidade e o que a espiritualidade manda para a gente acordar, para nos avisar, para a gente acreditar. E está influído também no chakra frontal, que tem a ver com a visão, mas ele também está ligado à mente, é um conjunto. E o terceiro chakra, numa questão de obsessão, principalmente do vampirismo, está ligado ao plexo solar, que é na região do estômago. Fica localizado esse chakra mais ou menos 4 centímetros, um palmo acima do umbigo. E pode, quando isso acontece, tá? Geralmente um ataque forte, você costuma sentir dor, como fosse dores de gastrite, né? Às vezes uma pontada, um incômodo. E quando a obsessão é forte e você tem que descarregar por alguma razão, até pela sua proteção espiritual, você tem ânsia de vômito, né? É uma forma de expelir essa energia negativa que está atrelada a esses 3 chakras. E você pode fazer um exame, tá? Uma endoscopia, para saber se por acaso você está com uma gastrite ou uma úlcera, que não vai dar nada e a dor persiste. O médico não vai sair de mão abanando com cara de tacho, ele vai dizer assim, ó, toma meu filho. Aí você pergunta, o que é isso, doutor? É um remedinho se você sentir dor. Mas peraí, doutor, eu só disse que o exame não deu nada, eu vou tomar um troço, porque não tem nada. No caso, né, raciocinando, é mais um remédio com efeito colateral, que vai dar um efeito colateral, uma coisa que não há necessidade. Querendo ou não, a gente tem que separar as coisas, o que é da matéria, que é do espírito, é do espírito. Se fez uma endoscopia e não deu nada, meu amigo, e a dor continua, é o lado espiritual. Certo? Então, o lado espiritual é outro assunto. Então você, né, vai tratar de uma outra forma, já começando a mudar pelos seus pensamentos, né, equilibrando seus pensamentos, você está praticamente cuidando do seu chakra, tomando sol, né, você contato com a natureza, bons pensamentos, boas companhias, você vai tendo um equilíbrio. E se você puder resolver sozinho, é claro, se você não puder resolver sozinho, você vai atrás de um radiestesista que mexa com isso, certo? Pois é, e agora aí no termo de psicodesia do pêndulo, é um outro detalhe curioso, porque quem balança o pêndulo? Existem, né, várias teorias a respeito disso. E em outros vídeos eu já falei de várias hipóteses, né, dentro dessa questão. Então, como eu estou aqui me referindo à psicodesia, que é aonde a mente tem influência nos movimentos materiais, se você não limpar a mente, se você não estiver focado no que você faz na radiestesia, por exemplo, se você focar numa pessoa, você cismou com aquela pessoa, achou aquela pessoa estranha, você já antecipadamente já deu um resultado negativo para a sua radiestesia em relação àquela pessoa. Acabou. De repente o pêndulo vai falar tudo ao contrário, mas como você está com esse processo, você já definiu o paciente. É claro que o pêndulo vai dizer sim, pelo que você já focou negativamente o paciente. Ou algum lugar que você esteja fazendo uma pesquisa, né? Uma pesquisa assim, de um lugar abandonado, de um imóvel para uma pessoa alugar e ver se o imóvel está limpo ou não. Se você já entrou com aquela sensação, aqui é um negócio esquisito, estou com medo, é estranho, não sei, vai dar, com certeza, tudo negativo. Está ali a fase neutra que o radiestesista tem que estar para fazer esse trabalho.
A mente é muito poderosa, embora a gente não use nem um terço da totalidade dela, nós temos que cuidar que o pensamento é muito forte, né? Então, para quem quer ser radiestesista, ou quem está iniciando, toma cuidado nessa questão, né? Que é uma questão muito delicada em você, né, se enganar com a sua própria mente numa informação. Você vai dar uma informação errada pelo que você cismou, pelo que a sua mente está comandando. A sua mente, no caso, está mexendo no resultado do pêndulo, no movimento do pêndulo. Lascou, né? Lascou, né? O cidadão que viu o vídeo, viu um filme ou leu uma matéria e começou a se sentir mal, o problema está onde? A porcaria que ele viu? Não, ele simplesmente facilitou. Ele de repente já estava com um obsessor ali do lado, que precisava de uma brecha, de uma dica, né, de algum facilitador para fazer a totalidade do serviço, para contaminar o sujeito. Ou o lado espiritual dele, que por alguma razão empurrei ele a ver um vídeo, a ler uma matéria, ver um filme, para despertar ele. Aí ele, opa, caramba, existe isso, é isso mesmo? Aí ele dá uma alavancada e vai pesquisar, vai procurar. Mas quando é coisa negativa, vi aquele vídeo ali, o cara falou um negócio aqui, depois que eu vi aquilo que o cara falou, comecei a me sentir mal, peguei uma energia negativa à distância. Olha, se pelo telefone até você pega. Se você estiver conversando aí com uma tia, uma vizinha, um amigo negativo, se você não estiver legal e ela estiver ali meia aqui para baixo, você pode pegar se você for muito sensível e coisa e tal, mas tem que saber se livrar. Agora, pelo vídeo, meu amigo, preste atenção nos filmes que você vê e não tem muito sentido. Aqui uma indústria cinematográfica expõe, às vezes expõe errado, né? E você captura isso e digere isso facilmente e bota culpa nessa questão. Por que não é mais fácil pensar assim, poxa, existe isso? Será que se isso está acontecendo isso, eu vou ter que me cuidar mais, eu vou ter que me harmonizar mais? Eu vou procurar fazer assim, mais meditação, procurar mais andar na natureza, alguma coisa para, né, eu me livrar dessa questão? Você que é radiestesia, está dando consulta aí, está começando agora, focou ali, sei lá, saúde, principalmente. Tem que tomar muito cuidado, que você vai querer ajudar na saúde, você está arriscado a complicar a vida da pessoa, a piorar a vida da pessoa. Então, muitas coisas nos conduzida, né, para o lado espiritual positivo e para o lado espiritual negativo. Mas o importante disso tudo é a mensagem que fica. Se você não aproveitou essa mensagem, outras pessoas podem aproveitar. Por exemplo, aquela menina que caiu no vulcão. Alguém conhecia aquela menina? Nunca ouvi falar. A maioria não, é claro, só o ciclo de amizade dela, parente. Mas ninguém conhecia aquela menina. E veio uma notícia dessa, né, que a menina caiu no vulcão. Aí a gente pensa em duas coisas, pelo menos eu penso em duas coisas, né? O lado espiritual da coisa e o lado material da coisa. O lado espiritual, assim, será se ela não caiu na lei de causa e efeito, onde alguma vez, numa vida passada, ela não teve, não tinha o costume, era alguma rainha, algum rei, algum soberano, que como castigo jogava as pessoas num poço ou no calabouço, e ela numa reencarnação entendeu assim, para ela
evoluir espiritualmente, ela não pediu isso, né? Causa e efeito, a lei do retorno, essas coisas todas, para ela se livrar dessa culpa, né? Desse erro do passado. Lado material, poxa, como eu falei, não era uma pessoa conhecida, certo? Mas o que ela trouxe de importância, eu não vou dizer nem para os pais familiares que estão chocados no que aconteceu. Eles estão em busca de outra coisa ali, de explicação e de justiça. Mas eles ainda não pararam para pensar a importância que tudo isso que aconteceu foi um aviso para as pessoas. Poxa, pouca idade, aventureira, né? Desencarnou cedo, podia estar vivendo mais, podia ter sobrevivido, mas sabe lá se no plano astral dela, antes dela reencarnar, né, ela já não estava programado isso, que ia desencarnar cedo e que essa encarnação já estava programada como uma missão, um aviso para as pessoas, né, que divulgou rapidamente. Poderia ter sido uma menina que teve um acidente e passou batido. Como muitos que acontecem por aí, né? Morreu e desencarnou e... né? Mas no caso dela, serviu para muita coisa. Foi uma missão dela, assim eu vejo. Que dentro da psiconesia, onde ali a mente influenciou ali o movimento, podemos dizer que ela foi encaminhada, talvez por esse destino, de desencarnar desta forma. Quem sabe? Não? A mensagem que fica é: você que é aventureiro, toma cuidado, meu amigo. Como você vai fazer essa trilha, essa escalada? Se o tempo está bom, se você conhece essa trilha, essa montanha, né? Se você está com todos os equipamentos necessários, principalmente SOS, teu guia que conhece o local, ele está preparado, ele tem experiência. Tome cuidado com o tempo, seja lá qual for, se vai mudar, né? O teu estado físico, se você está bem preparado para uma certa caminhada, né? Uma certa trilha. Tudo isso foi importante. Existe o aventureiro profissional, existe o aventureiro amador. Mas tudo tem que ser pensado, né? E no caso dela, as duas coisas, lado espiritual e material, foi uma mensagem, foi dada. Foi pouca idade? Pouca idade, mas com muita força de um aviso, de uma missão cumprida. É uma questão à parte dela, ela já foi o suficiente para ter resgatado e deixou um aviso. Então, nesse caso, vou puxar a sardinha para o meu lado. Se ela tivesse pesquisado um tarólogo, um radiestesista, ele ia dar ali uma ficha completa e ia mostrar uma posição para ela, se não tivesse escrito uma missão. Ia dizer para ela: ó, vai acontecer isso, assim. Você tome cuidado, ou não faz, ou não vai. Né? Mas quando assim é coisa do destino, a pessoa já está empolgada no que vem fazendo, é um sonho que teve ali de realizar, né? É um querer de vida, tal, vai embora e pelo menos foi nessa linha que fez, que desencarnou no que gostava de fazer. Pô, pelo menos, né? Se fosse o contrário, né? Tivesse, né? Uma coisa obrigada, sem gostar, estava ali por obrigação, aí o troço ia ficar ruim. Não, mas serviu, foi tranquila a passagem, né? E
dentro daquela cratera já estava sendo preparada porque ela estava muito tranquila. A mente já foi trabalhando naquela situação. E não como muitos aí criticam, só criticam, não vê lado nenhum, só vê o pior lado da história. Né? Tem que separar bem essas coisas. Então, focando aqui essa questão, não só na restesia, não só quem mexe com pêndulo, mas de um modo geral, essa questão de psiconesia é onde o movimento que influenciona, vamos dizer assim, negativamente, porque não a matéria, pode pregar uma peça em você. Você movimentar alguma coisa com a mente é show, mas essa mente pode te trair, né? Então tem que tomar muito cuidado. Pode ser também uma invasão obsessora, porque você facilitou esse canal, abriu a sua mente a esse campo, não estava preparada e facilitou, e o lado espiritual que ajudou você a despertar para essas coisas. Você foi procurar ajuda e foi entender, foi estudar, foi resolver isso. Ok, pessoal? Espero que tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, claro, você dá o seu joinha e compartilha, porque possa ser que você dê a ajudar as outras pessoas nessa questão e a plataforma fica sabendo também que o assunto é interessante, e eu também fico aqui me preparando para artigos nessa linha que venha ajudar a esclarecer mais pontos que tem por aí. Ok? Então agradeço por ter assistido esse vídeo e até o próximo encontro. Um abraço, fui!